Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi como avaliar os riscos cirúrgicos em idoso. Esta conduta é indispensável para diminuir a morbidade e mortalidade decorrentes de procedimentos invasivos. Esse tema vem ganhando relevância entre médicos de todas as especialidades, com destaque para os cirurgiões, devido ao crescimento da população idosa no Brasil. É verdade que muitos pacientes com mais de 60 anos apresentam boa condição física. Porém, cabe ao médico realizar exames para verificar se há comorbidades, modificações morfológicas ou funcionais consideráveis. Dessa forma, será possível indicar as cirurgias com segurança, após verificar que os benefícios superam os riscos. Neste podcast, falo sobre os principais riscos cirúrgicos em idosos, complicações e como fazer a avaliação pré-operatória. Leia até o final para conferir um bônus com soluções de telemedicina que dão agilidade ao laudo médico. Sobre quais os principais fatores de risco cirúrgicos em idosos. Conforme a idade avança, há maior desgaste dos tecidos, órgãos e sistemas do corpo, resultando em prejuízos à capacidade funcional e cognitiva do paciente. No entanto, essas mudanças dependem de fatores que vão além da idade, como componentes genéticos, estilo de vida e histórico de saúde. Essas diferenças vêm sendo notadas pela comunidade médica há muito tempo. Contudo, foi a partir de meados do século XX que a indicação cirúrgica para maiores de 65 anos passou a ter maior aceitação. Inovações tecnológicas e o envelhecimento populacional contribuíram para essa mudança na perspectiva dos cirurgiões, seus pacientes e familiares. No caso da tecnologia, devido à oferta de procedimentos invasivos mais seguros, que ajudam a preservar a vida e a integridade de indivíduos submetidos a cirurgias. Para dar uma ideia da quantidade de intervenções realizadas em idosos, estimativas afirmam que 6,5 atividade exercida por um cirurgião geral se destina a pacientes geriátricos. A incidência de complicações perioperatórias está diretamente relacionada à idade, à presença de comorbidades e à urgência da operação. Deve-se ressaltar, no entanto, que os idosos constituem um grupo heterogêneo de indivíduos e que a idade biológica, a qual traduz o estado funcional do paciente, é mais importante que a idade cronológica propriamente dita. Portanto, os principais riscos cirúrgicos em idosos se relacionam com a idade biológica, influenciada principalmente por comorbidades e estilo de vida. Paciente internado ou acamado. Esse fator eleva o risco perioperatório, pois existe uma condição debilitante prévia que diminui a capacidade funcional do doente. Somada à idade avançada, a internação costuma prever complicações futuras e maior tempo de recuperação após a cirurgia. Doença arterial coronariana. A incidência de DAC aumenta com a idade, e não é por acaso. Com o passar dos anos, há enrijecimento natural das paredes arteriais, aterosclerose, além do acúmulo progressivo de placas de gordura e cálcio ao longo do tempo. As obstruções nos vasos sanguíneos elevam os riscos cirúrgicos em idosos relacionados a complicações cardíacas potencialmente fatais. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa é mais uma patologia de maior prevalência entre idosos, pois piora conforme aumenta o tempo de exposição a substâncias irritantes ao trato respiratório, como a fumaça de cigarro. Composta por enfisema e bronquite crônica, a DPOC compromete a capacidade respiratória de forma progressiva e irreversível. A dispneia tende a se intensificar na cirurgia, sobrecarregando os pulmões, o que exige cuidado extra. Tabagismo. Componentes do cigarro provocam danos a células de várias partes do corpo, deixando-as debilitadas. Por isso, fumar é fator de risco para uma série de patologias, incluindo as cardiovasculares, respiratórias e câncer. Asma. Condição crônica inflamatória dos brônquios. A asma também reduz a capacidade respiratória. É preciso avaliar a possibilidade de manter seus efeitos controlados, prevenindo exacerbações durante e depois da cirurgia. Insuficiência renal aguda. O mau funcionamento dos rins é sinal de perigo para candidatos a cirurgias, principalmente de grande porte, pedindo acompanhamento prévio. Também chamada de lesão renal aguda, a insuficiência é comum em pacientes que já estão no hospital com alguma outra condição. Pode desenvolver-se rapidamente ao longo de algumas horas ou mais lentamente, durante alguns dias.
Pessoas que estão gravemente doentes e necessitam de cuidados intensivos estão em maior risco de desenvolver insuficiência renal aguda. Hiperglicemia. Altas taxas de glicose no sangue prejudicam a função renal e afetam os grandes vasos sanguíneos, aumentando o risco de eventos isquêmicos e AVC hemorrágico. Daí a necessidade de reverter a hiperglicemia, dando atenção especial a diabéticos, cuja maioria tem mais de 50 anos. Desnutrição. Dificuldades para deglutir, solidão e quadros depressivos podem levar à desnutrição, enfraquecendo o organismo. Idosos são mais suscetíveis a esses cenários, principalmente os que vivem em casas de repouso. Síndrome de fragilidade. Perda de peso recente e cansaço crônico estão entre os sintomas da síndrome da fragilidade. Esse distúrbio não tem relação restrita à idade cronológica, mas predomina entre idosos maiores de 85 anos. A condição diminui a capacidade de recuperação após grande estresse físico, como o desencadeado por uma cirurgia, ainda que de pequeno porte. Segundo estudo conduzido com 141 mil indivíduos com mais de 40 anos que integram um banco de dados cirúrgico nos Estados Unidos, aqueles que possuem fragilidade moderada a alta são de 2 a 4 vezes mais propensos a sofrer complicações graves. Neoplasia maligna. Idosos acometidos pelo câncer se tornam ainda mais fragilizados, mesmo que estejam em tratamento. Afinal, procedimentos quimioterápicos e radioterápicos, por exemplo, têm grande impacto sobre a condição física e psíquica. Hipertensão arterial. A manutenção de valores de pressão elevados sobrecarrega o músculo cardíaco, além de colaborar para obstruções e aneurismas nas artérias. Isso aumenta os riscos cirúrgicos em idosos, que é agravado pelo estresse cirúrgico. Assim como outras patologias cardiovasculares, a hipertensão é mais comum com o avanço da idade. Infarto do miocárdio prévio. Caso o doente tenha sofrido infarto nos 6 meses precedentes ao ato cirúrgico, mortalidade e morbidade têm chances elevadas. Esse é um fator conhecido pelos cirurgiões, pois consta em escalas para o cálculo de risco cirúrgico, como o índice de Goldman. Angina do peito severa. Sinal de alerta para o infarto, a dor precordial típica indica angina. Pacientes com essa síndrome devem ser examinados de maneira minuciosa, pois ela pode revelar patologia isquêmica importante. Insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Doentes com insuficiência cardíaca também precisam de avaliação cuidadosa antes de serem encaminhados a procedimentos invasivos. Seu miocárdio tem a função comprometida previamente, com dificuldades para irrigar todas as células do corpo. Doença valvar severa. Anomalias congênitas e funcionais podem dar origem a patologias valvares relevantes, como a insuficiência mitral grave. Nesses quadros, há regurgitação de sangue, provocando sintomas como fadiga e arritmias de padrão rápido. Arritmia ventricular. Ritmos preocupantes como taquicardia ventricular sustentada e fibrilação ventricular colocam a vida do paciente em risco, resultando em contraindicação para qualquer cirurgia que não seja de emergência. Síndromes coronarianas agudas como infarto e angina costumam ser a causa dessas condições. Sobre as possíveis complicações pós-cirúrgicas em idosos. Mais de 70 mortes no pós-cirúrgico são de idosos. Em primeiro lugar, porque a idade aumenta o risco de procedimentos invasivos. Em segundo, devido às condições que comentei acima, em especial as comorbidades, que acometem mais pacientes geriátricos. Uma importante causa dos óbitos é o prejuízo cognitivo a que o idoso fica exposto ao passar por cirurgias. Como detalha este estudo sobre o tema, delírio, ou estado confusional agudo, é uma síndrome mental aguda causada por fatores orgânicos. É complicação comum de operações nos pacientes idosos e está associada com substancial morbidade e prolongada hospitalização. É mais comumente visto em pacientes idosos e a disfunção cognitiva pós-operatória é condição quase exclusiva do idoso. Pode ter impacto dramático no bem-estar do paciente, com declínio abrupto na função cognitiva, podendo levar à perda da independência, depressão, isolamento social e, por fim, morte. Outras complicações podem decorrer da necessidade de repouso após a operação, incluindo tromboembolismo, infecções do trato urinário e ou respiratórias, como a pneumonia, perda de massa muscular,
Complicações cardiovasculares também oferecem maior perigo ao idoso, em especial quando há doenças crônicas descompensadas. É possível diminuir o risco a partir de cuidados prévios para controlar diabetes, hipertensão, asma e DPOC. Mudanças no estilo de vida têm sua relevância, a exemplo de parar de fumar, adotar uma dieta nutritiva e praticar atividade física. Esses comportamentos alteram a condição pré-cirúrgica do paciente geriátrico, melhorando seu prognóstico. Sobre os riscos de anestesia geral em idoso. Indicada para cirurgias de grande porte, a anestesia geral coloca o paciente em hipnose profunda. Por terem maior fragilidade, os idosos ficam sujeitos a um quadro de disfunção cognitiva pós-operatória, caracterizada pelo comprometimento de funções como memória e concentração. Na maioria das vezes, tem efeito temporário, mas, em alguns casos, o prejuízo cognitivo pode se estender por meses ou até se tornar permanente. Além do mais, o desenvolvimento desta disfunção está relacionado a maiores taxas de mortalidade no primeiro ano após a cirurgia. Estudos sinalizam que a disfunção seja influenciada pela profundidade da hipnose provocada pela anestesia. Cabe à equipe médica fazer uma avaliação pré-cirúrgica completa para definir o melhor tipo de anestesia, conforme o histórico e condição de saúde do paciente. Sobre como funciona o exame de risco cirúrgico em idoso. O exame de risco cirúrgico em idosos começa com anamnese, avaliação física e exames complementares. A anamnese é essencial para obter informações sobre doenças pré-existentes, tratamentos medicamentosos e cirurgias anteriores. Ela completa a fase de exame clínico junto à avaliação física, que engloba exames funcionais para detectar o grau de fragilidade, estado cognitivo, entre outras condições. Partindo das informações levantadas, a equipe multidisciplinar prossegue para a solicitação de exames laboratoriais e de apoio ao diagnóstico. Um dos mais comuns é o eletrocardiograma, que avalia a atividade elétrica do coração para verificar se existem anormalidades. Entre os exames laboratoriais padrão estão hemograma, glicemia de jejum, creatinina, ureia, coagulograma, comum de urina. Quando o paciente possui patologias cardiovasculares associadas, como insuficiência cardíaca ou arritmias, outros métodos diagnósticos são solicitados. Ecocardiograma, teste ergométrico e cintilografia miocárdica são exemplos de procedimentos complementares. Já as doenças respiratórias podem motivar o pedido de exames como raio-x de tórax e espirometria. Além desses dados, o cálculo do risco cirúrgico leva em consideração o tipo de cirurgia, combinando todas as informações para atribuir um score ao paciente. Essa pontuação é determinada usando uma classificação aprovada por entidades médicas, a exemplo do Índice de Goldman ou Sistema ASA. Quanto ao tipo de cirurgia, vale considerar a seguinte divisão. Alto risco, maior que 5%, cirurgias vasculares, de urgência ou emergência. Risco intermediário, entre 1 e 5%, correção endovascular, aneurisma da aorta abdominal, cirurgias da cabeça, pescoço, intratorácicas, ortopédicas e da próstata. Baixo risco, menor que 1%, endoscopias, procedimentos superficiais, cirurgia de catarata, mama ou ambulatorial. A boa notícia é que tudo fica mais fácil com a telemedicina, como explico a seguir. Risco cirúrgico em idosos com laudo à distância na telemedicina. O cálculo do risco cirúrgico em idosos deve considerar diversas informações sobre seu histórico de saúde, resultado de exames e tipo de procedimento. Isso pede a avaliação de uma equipe multidisciplinar, cada qual com seus conhecimentos para diminuir as chances de complicações, sequelas e óbito. É possível tornar essa dinâmica mais simples com o auxílio do time de especialistas da telemedicina Morse. Dispomos de centenas de médicos de prontidão para interpretar e laudar à distância exames de suporte ao diagnóstico nas áreas de cardiologia, pneumologia, radiologia e neurologia. Também temos cardiologistas prontos para avaliar dados enviados e fazer o cálculo do risco cirúrgico, liberando laudos com recomendações personalizadas. Basta solicitar o relatório, responder nosso questionário e encaminhar os registros de exames para receber o laudo online em minutos. Tudo isso dentro de um sistema intuitivo e seguro, protegido por mecanismos de autenticação e criptografia. Se você que me ouve é um profissional de saúde,
considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.